Olá, sejam muito bem-vindos ao Vender, Vender, Vender. Mais um programa sobre vendas. E olha, hoje o nosso papo é com o Thiago Rebelo, meu amigo aqui, o CEO do grupo ReRap. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, João. Um prazer estar aqui com você. Uma honra vir no seu programa. Imagina, honra te receber, cara. E o tema hoje, eu sou apaixonado por isso, e foi uma sugestão do Thiago, que é experiências que convertem, gerando fluxo real. Anota uma real aí, Exato. fluxo real no varejo. Exatamente. Por que você pediu para fluxo real? Tem experiência que não converte, é isso? Eu acredito que a experiência como um todo ela tem um papel importantíssimo na conversão. Tem a experiência da jornada de compra, que ela é muito importante, ser fluida e etc., sem fricção. E tem uma experiência que não necessariamente está relacionada à compra do produto, mas que ela pode ser adicionada antes ou depois, que traz fluxo. No nosso caso, por exemplo, a brincadeira inerente ao próprio brinquedo. Então, você tem um evento de brincadeira, traz pessoas para as lojas e, naturalmente, traz conversão. Então, existem, sim, experiências que trazem fluxo e que geram conversão. A gente vai chegar nesse assunto, mas eu queria começar pelo começo. Bora. Porque a gente vai falar de experiência hoje, né? Certo. E eu vejo que, cara, o mundo tá punk lá fora, você tá sabendo, né? Você pode Tá estar um pouco, você pode estar na dizem. vida da brincadeira, com o brinquedo, mas tá punk. É. Pessoal trabalhando, home office, se matando, não sei o quê. Quando eles chegam na loja, eles ainda querem a experiência, ou eles estão naquela do, pô, sai pra lá, deixa só pegar o brinquedo aqui, pagar e levar embora. Como é que tá o pai nisso? Eu particularmente acredito que existem dois tipos de jornadas principais, tá? Essa combinação do mundo online e toda a conveniência que ele trouxe com a experiência física, que no passado trazia essa conveniência que agora foi transferida para o online, ela meio que dividiu um pouco as jornadas. Então, existem jornadas onde é muito mais conveniente comprar no online. E a empresa tem que estar preparada para fazer isso. Entrega rápido e barato, com frete, etc. Ao mesmo tempo que existem jornadas em que a compra no ambiente físico ela é favorecida. Qual que é a grande diferença? Quando você conhece o produto, a compra online é mais conveniente. A compra de recorrência ela é muito mais conveniente. Ao passo que quando você não conhece, aquela jornada de descoberta, de experimentar, de poder perguntar, de tocar, de testar, ela é muito mais fácil e melhor de ser vivida no ambiente físico. Então, a combinação dos dois é onde está a fortaleza. Então, é trabalhar para, sim, ter uma jornada super fluida e eficiente no online, ao mesmo tempo em que você permite uma descoberta e uma experiência muito multissensorial e mais completa no mundo físico, para que as pessoas curtam esse momento também. Então, não é sobre qual que é melhor, mas é para que situação. É nisso que eu acredito. Eu tava vendo uma reportagem no portal Giro News que fala sobre varejo, dizendo que 2023, ano que acabou há poucos meses atrás, o shopping... é porque foi tenso, os shoppings tiveram um crescimento absurdo, palavras minhas, mas tiveram um crescimento não só de faturamento no geral, como de fluxo de pessoas nas lojas. Você sentiu isso com a ReRap? E por que você acha que as pessoas estão se voltando a mais viver a experiência do shopping da loja física? Os shoppings eles têm investido também numa... Na verdade, assim, todo mundo que vinha do varejo puramente físico, né? Onde a conveniência era o mais importante, então o ponto era muito importante, eu estar perto do cliente, para o cliente poder ir na minha loja, eu fazia aquela curadoria de produtos e entregava aquela conveniência. Essa conveniência dessa regularidade de compra de produto conhecido foi para a internet, né? Agora, a outra ainda é do mundo físico. Só que não é só... no mundo físico o legal é a descoberta, os produtos que você vai conhecer e etc, testar, também não é legal repetir o passado. Então, há uma mudança de direção em que o varejo físico percebe que é importante você ter um ambiente de descoberta, ao passo que os shoppings também fazem isso. O fluxo não vem só de quem está procurando um produto para comprar, mas ele vem também das famílias que querem um passeio no final de semana, aqueles casais que querem jantar e etc. Isso tudo num único lugar onde você combina varejo e entretenimento, de certa forma. Essa combinação ela é muito poderosa. A gente tem visto muito se falar de retail media. Você começar a conectar conteúdo com... descer um pouquinho lá no funil, a compra.
E isso tem tudo a ver com esse movimento. Acho que a gente está numa fase de acomodação pós-pandemia, uma fase de acomodação pós esse boom do digital, em que os papéis estão ficando mais claros. Os shoppings estão aumentando a quantidade de serviços e outras experiências que ele pode agregar ao varejo, entretenimento, por exemplo. E o online está ficando cada vez mais eficiente para recorrência, para produtos que você já conhece, etc. E qual o futuro do shopping? Eu sei que não é exatamente a tua praia, mas você entende bastante disso, porque eu vejo na internet que nos Estados Unidos os shoppings estão acabando, esse vai ser o futuro no Brasil. De repente eu vejo uma reportagem falando que o shopping nunca teve tanta visitação como no último ano. Qual o futuro? No tua visão? Olhando o dado pragmático, nos Estados Unidos existem muito mais shoppings proporcionalmente à população do que no Brasil. Tá? Então, está longe de chegar naquela saturação que lá existe. Essa é a primeira coisa. A segunda é que no Brasil o shopping tem um papel diferente, na minha opinião. Quer dizer, o shopping não é um lugar só de se fazer compra. Ele é, sim, um lugar de entretenimento, ele é um lugar que oferece segurança, oferece estacionamento, etc, etc, etc. Então, eu continuo vendo o shopping como sendo um epicentro da comunidade local, que consegue atender aquele público nas suas demandas de entretenimento e varejo, de modo que shopping center, na minha opinião, vai existir ainda por muito, muito tempo. E loja de rua? Loja de rua ou shopping center? Qual é a vantagem de cada uma delas, no teu ponto de vista, para quem empreende, para quem está montando loja? A vantagem do shopping center, para quem está empreendendo no varejo, é porque o shopping ele tem um poder gravitacional naquele entorno. Então você vai para lá e você, de certa forma, está comprando um pedacinho daquele público que passa na frente da sua loja. É isso que você está fazendo. Às vezes você tem um negócio que não tem essa capacidade de gerar fluxo organicamente, você não é destino, como é um supermercado, uma loja de bricolagem, etc. Então é bom você estar dentro de um shopping. Isso acontece em algumas ruas de comércio. Então, tem ruas de centro, e muitas ainda no Brasil, em que existe uma concentração de pessoas circulando ali. Então, é o mesmo efeito do shopping. Agora, você ter um negócio que ele consiga parar sozinho no lugar que não tem um entorno de pessoas circulando a pé, etc., aí você tem que ter um negócio que é destino. Esse é um pouco mais difícil, algumas indústrias têm e alguns outros negócios conseguem fazer. Então, o shopping ele é muito bom para quem precisa de fluxo, para quem precisa aparecer para aquela comunidade local ali que circula naquele lugar naturalmente. Diz uma coisa, cara. A gente está falando de... O tema hoje é falar de experiência Certo. que se converte em venda. Uhum. Defina o que é experiência. Experiência é para estar na minha cabeça de quem está assistindo ou nos ouvindo. É um show, é quase um evento, é uma atividade, ou um vendedor tirando dúvida já faz parte de experiência. Claro. Existem níveis de experiência? E que nível de experiência você busca na ReHap? Eu vou dizer que, da perspectiva do varejista, quais são as experiências, né? Pelo menos da nossa. Né? A gente enxerga 3 camadas. A primeira camada é aquela experiência inerente à jornada de compra. Pode não parecer, mas existe um caminho que as pessoas percorrem para chegar lá no final e comprar. Né? Antes disso, elas precisam encontrar o que elas foram procurar, depois elas precisam conseguir escolher entre as opções, conseguir ponderar benefícios, etc. Eventualmente, elas precisam testar aquele negócio, daí precisa conseguir pagar, o cartão precisa passar, daí ela precisa receber o produto. E isso vale para o ambiente físico e para o ambiente online também. Então, tem todo um processo, desde a descoberta até a finalização da venda. Essa experiência ela precisa ser fluida. A gente tem que primeiro tirar as fricções, para deixar que mais clientes passem em cada uma das etapas, e ele vai converter mais no final. E a segunda parte é, se você puder adicionar encantamento em algumas partes dela, faça, porque isso é legal. Né? Então, essa é a primeira camada que eu acho que tudo a gente tem que trabalhar e é um trabalho contínuo E vocês mapeiam cada um desses passos? Cada um dessas etapas a gente mapeia, mede, etc. A segunda camada de experiência é aquela experiência que eu falei para vocês que não está relacionada diretamente ao produto. Por exemplo, um evento de brincadeira numa loja. As pessoas vão para lá porque o país, às vezes, é carente de ter espaços para você brincar com as crianças, etc. Vai para lá, vai ter caça aos ovos, vai ter qualquer tipo de brincadeira que seja divertida para as pessoas. Essa experiência, ela traz fluxo e esse fluxo converte de alguma maneira. Né? Essa é a segunda camada, é ser capaz de criar motivo para as pessoas te visitarem sem ser necessariamente pelo produto. Parece simples, mas não é tanto. Né? Nem todo o setor consegue fazer isso com naturalidade. A gente, por sorte, está em um que é muito lúdico e que a brincadeira é inerente ao negócio. E inerente à idade, né?
Total. Acho que todas as idades gostam desse tipo de experiência. A terceira camada é você ser tão competente na segunda, quer dizer, ser capaz de trazer pessoas para te visitar que não seja relacionada ao produto, porque você está oferecendo uma experiência que seja, e essa experiência ser tão boa a ponto dessa pessoa pagar por ela. E aí se abre um horizonte diferente. Você deixa de ser só varejista e você passa a ser também uma empresa que oferece serviço. Por exemplo, a gente tem em algumas lojas oficinas de férias. As pessoas vão lá, deixam a criança por 1 ou 2 horas, elas fazem uma oficina de arte, oficina de música, etc., várias oficinas, e elas pagam por isso. Então não é só uma experiência, um evento para trazer as pessoas para cá, mas você pode monetizar. A gente tem uma flagship, uma loja piloto no Rio de Janeiro, que a gente já vem testando há um ano e pouquinho, que ela é a combinação de uma loja temática com oficinas criativas, um teatro para 400 cadeiras lá, para espetáculos infantis e uma casa de festa. Esses negócios... Casa de festa para você alugar e fazer festa. Para você alugar e fazer festa, que é o teatro. Que o McDonald's faz também. Exato. As oficinas, tem várias oficinas que você pode colocar a criança lá por 1 ou 2 horas, a gente tem colônias de férias e a gente tem a loja. E essas coisas combinadas têm uma potência enorme. Essa loja está sendo testada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que não tem nada de comércio no entorno. Todo mundo que vai lá é destino. As pessoas vão para nos visitar, seja para ir para uma peça, passa pela loja. Seja para ir para uma colônia de férias ou para uma oficina, passa pela loja. Seja para fazer uma festinha. E o legal é que tudo é monetizado. Quer dizer, as pessoas veem tanto valor que pagam também por isso. Então, essa combinação de varejo e entretenimento tem muita potência, na minha opinião. Acho que é um caminho que a gente vai acabar vendo acontecer cada vez mais em outros varejistas. Mas a gente vai acabar vendo isso acontecer cada vez mais nos outros varejistas do tamanho e do porte de uma ReHap? Ou você acha que isso vai ser geral? Vai ser para aquela bomboniere que fica na... Eu vou exagerar todos os portos. Que está na frente do ponto de ônibus, para aquela lojinha pequena do shopping... Ou não? Chega um estágio ali que para o encantamento são só para as grandes marcas? Veja, eu acho que essa busca pelo diferencial, ela independe do tamanho. E a gente consegue ver por aí pequenos negócios que estão fazendo coisas extraordinárias. Assim, eu não vou correr o risco de ficar citando aqui para não ser injusto com alguns colegas, mas eu acho que essa é uma agenda... que precisa ser colocado em pauta. Se você continuar só colocando o produto na prateleira e esse produto é igual ao que existe na internet, esperando que o cliente saia de casa do seu sofá confortável para vir comprar com você, sabendo que existe na internet, num lugar onde ele pode comprar, de confiança, que vai entregar rápido e que o preço é justo, você está ferrado. Esse valor que o varejo entregava, que é a conveniência, ele se acabou, ele foi para o digital. E você pode participar do digital. No nosso caso, a gente tem 300 lojas pelo Brasil e o fato de estar em todos os estados, em muitas cidades, nos permite entregar rápido por conta disso. Então, para essa jornada digital, você entrega rápido, mas para a jornada física, cria diferença, cria diferenciação. Tem que ir para um lugar diferente, que não é esse da pura conveniência. A pura conveniência se oferece no digital. A combinação dos dois, para mim, é o futuro, e você vê isso acontecendo não só no varejo, mas a alimentação, enfim, tudo está passando por essa transformação. Eu diria que as empresas precisam ter essa capacidade de se adaptar e muitas vezes essa capacidade passa por deixar para trás coisas, modelos e formas de fazer que já funcionaram e que não funcionam mais porque o contexto muda. E experiência, agregar valor a um serviço, a um produto, às vezes são as pequenas coisas. Eu sempre, todo dia, é regra para mim tomar café depois do almoço. Então, eu trabalho na frente do Shopping Bourbon, onde fica a minha agência. Eu vou lá tomar café e antes eu tomava sempre café no mesmo lugar, que é a brigaderia, porque as moças que atendem eram uma simpatia. Exato. Trocaram todas as moças, eu fui buscar outro lugar para tomar café. Por quê? Porque o meu café é o da Nespresso. Então, como é da Nespresso, são iguais. Como eu escolhi o lugar que eu tomo café, Thiago? Pela bolachinha que vem junto. A brigadeiria não vinha bolachinha, não vinha nada, só vinha o café. Aí eu falei assim, cara, se não tem as moças que eu gosto, eu vou pra qualquer lugar. Eu mudei de café para outra chamada biscoité, porque vem com biscoitinho. Fazendo mexer, é isso aí. Isso já é experiência, não é? Total. Você tem que ter razões para as pessoas gostarem de você.
E ter essas razões passa por não ser igual. Porque se você for igual, é irrelevante, né? É buscar, às vezes é uma bolachinha, às vezes é o atendimento. Por exemplo, o papel do vendedor, o papel das pessoas que interagem com o cliente na ponta, ele é fundamental. Assim, eu tinha uma experiência parecida com um cabeleireiro. Assim, fechou o salão onde eu cortava. E era um salão que eu tinha isso pouca... é uma coisa dificílima. Quando acaba o barbeiro, ferrou. Sabe o que aconteceu? Morreu meu psiquiatra. Eu fiquei doido. Esse é mais complicado, né? Cara, pra chegar no outro e contar a história inteira vai demorar. Caramba, bicho. Pô, tem que fazer um log. Eu preferia, com todo respeito ao Clécio, que o meu barbeiro morresse do que o psiquiatra. Ô, Clécio, cuidado, hein? Pelo amor de Deus. Só pra contar, era um salão que eu não tinha relação, porque todo dia trocava o barbeiro, tá? Eu cortava de todo jeito e tal. E aí eu fui num outro pro acidente, que também era perto desse, descobri no Google, no dia que eu cheguei lá. Fui lá e encontrei um barbeiro que o cara me tratou de um jeito diferente. Eu sei o nome dele, ele contou história, ele fez questão de contar histórias para eu decorar o nome. Ele usou o processo mnemônico, ele falou, é Gomes, da família Adams. E, pô, agora gravei. O cara olhou meu cabelo e disse, isso aqui estava errado por causa disso. Você vai precisar voltar aqui mais umas 3 vezes para a gente ir acertando. Apesar de eu achar que nem tá muito ruim. Mas o cara conseguiu me conquistar. Então, a chance de eu voltar lá é enorme por conta do Gomes, né? Então, o papel humano ainda é muito importante. E vem cá, quando a gente fala do papel humano e do Gomes e do vendedor, você é CEO da ReHap. ReHap é loja de criança. Sim. Para quem que vocês vendem no final? É para criança ou é para os pais? E me tira uma dúvida que eu não sei responder ainda. É inteligente para um pai, que nem eu, de uma criança de 3 anos, comprar brinquedo para ela, levando ela junto na ReHap, ou é melhor deixá-la em casa para ir comprar? O que sai mais barato para mim? Olha, eu acho que não é sobre dinheiro, não é sobre brinquedo, é sobre algo muito mais profundo, né? Quantos anos está? 3 anos, Manuela. 3 anos, né? Você deve ter mais ou menos uns 7 anos em que ainda vai ser a pessoa mais especial da vida dela. Depois vão vir os amores, vão vir os colegas, os astros de cinema, da música. Mas é verdade. A brincadeira, quando uma criança chama você para brincar, ela não está querendo brincar, ela está querendo a sua atenção, né? Então, a gente tem formas de brincar hoje em dia e para adultos e crianças que, de certa forma, isolam as pessoas. Você fica lá e é distração e ok, é um tipo, né? Mas você se permitir viver momentos com as crianças de verdade, né? É muito legal, né? O nosso propósito é criar momentos mágicos com muita diversão. Os momentos mágicos têm a ver com isso. Em geral, a gente associa as memórias a emoções. É um cheiro que a gente sente, é uma música que a gente escuta, lembra de alguém, lembra de algum lugar. É um brinquedo que a gente vê e lembra de um amigo de infância, ou lembra do pai brincando com a gente, né? Então, a gente está ali para ajudar a criar essas memórias. E essas memórias são conjuntas, são sociais, é pai e filho, são os amigos entre si. Então, tem que levar a criança para a loja, aquele é o momento de vocês, entendeu? Não é sobre o valor. Tem barato, tem caro, você escolhe. E é uma conexão, Thiago. Eu vou te dizer por quê. Você é pai que nem eu, só que vocês são mais velhos, não são? Eu tenho uma de 10 anos. Então não é tão velho. Não. Eu vejo que os brinquedos que a Manu brinca, eu brincava há 35 anos atrás. É o da pescaria, do peixinho que abre a boca. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não sei se é retrô, se está voltando, mas eu brinco com ela com coisa que eu brincava há 30 anos atrás, eu acho um barato. E a brincadeira... E, de novo, assim, eu não estou defendendo só o brinquedo físico, não é sobre isso, assim, é sobre a brincadeira. A forma de brincar pode ser sem brinquedo nenhum, arrisca uma amarelinha no chão e sai pulando, sacou? Mas faz isso, não abre mão, porque acho que é um momento que a gente tem a oportunidade de construir essas memórias que vão para frente, né? E aí, só para fechar, a segunda parte que fala com muita diversão é a lente que a gente olha para o mundo. Tá? A gente escolhe se a gente vai olhar de um jeito divertido ou se vai olhar de um jeito triste. O sentimento que a gente sente, muitas vezes, ele é um filtro para a realidade, né? E a gente escolhe fazer tudo com muita diversão. Então, vamos tentar criar os momentos mágicos da melhor maneira possível. Se a gente for capaz de criar essa conexão de verdade, as pessoas vão voltar. A empresa tem 36 anos de vida, vai fazer 37. Muitos dos nossos clientes foram crianças que nos visitavam e hoje voltam com os filhos. A gente faz parte da memória afetiva. Porque é um negócio que fica, cara. Eu posso cometer uma gafe, mas vou perguntar. Vocês são da sacola de presente amarelo? Exato. Porque é muito doido, que a minha filha vê a sacola amarela da ReHap, né?
É da ReHap, o amarelo? E ela já sabe que é brinquedo ali dentro só pelo amarelo. É a memória, porque na minha infância era amarela. Era a mesma, não era? Você não tem noção da força que o pacote da ReHap, o amarelinho e o laranja da PB tem. Você vê a carinha da criança, eu vou para muita festa, você também vai. Sim. Agora vai para várias, né? Chega um pacote pardo, pode ser o melhor presente do mundo, ele é assim, meio triste, fala, mas o que é isso, né? Vem uma meia. Vem uma amarela. Recentemente a gente teve um caso de um cliente nosso, deficiente visual, que ele reconheceu, não pela cor, naturalmente, pelo som que o papel faz. Você não tem noção que tinha de gente chorando no escritório. Foi sensacional. Quer dizer, não é puramente uma relação transacional, não é isso que a gente quer. A gente quer encontrar um lugar que a gente mereça, de fato, esse cantinho no coração. Assim. A gente quer ter... Porque as pessoas voltam. Assim como eu vou voltar para o Gomes lá. É isso. Alex, com tantos anos trabalhando no varejo, quantos anos? Alex é o... Alex, meu Alex, pai... O parceirão teu é o Alex. Mas pode chamar. Então eu convivo tanto com os... Você sabe que a gente faz aniversário no mesmo dia. Né? Vocês fazem no mesmo dia? Os anos são muito diferentes, ele é bem de antes, mas mesmo dia. Tem muita gente que confunde, não me incomoda. Eu troquei nome a primeira vez agora ou já troquei antes também? Não, só agora. Foi agora? Diz uma coisa, com quantos anos de varejo, Thiago? Eu tô com 20... 20 e poucos. Vai um pouquinho. Nesses 20 e poucos você já deve ter vivido muita história. Já. Teve alguma que te marcou? Eu vou te convidar para esse quadro. Roda a vinheta aí do Essa Marcou. E aí, que história te marcou? Cara, o nome do programa é Vender, Vender, Vender. Eu tô no varejo há 23 anos, vai. E eu comecei como vendedor. A maior parte do meu time sabe que eu gosto de contar essa história. Eu comecei e continuo vendedor. Acho que vendedor, saber vender, saber se comunicar, saber contar uma história, vender uma ideia que seja, deveria ser uma disciplina básica da escola. Se você é advogado, médico, pouco importa. As pessoas vão precisar te conhecer, né? E eu comecei como vendedor de carro e foi muito divertido, porque eu vendia carro seminovo, um carro usado, já posso falar, né? Uns carrinhos mais velhos e tal. E o meu sonho era ter carro. Não tinha carro, não tinha dinheiro para comprar um carro. E eu comecei meio de maneira intuitiva, não tinha muita técnica, né? Mas eu, por acidente, me tornei um excelente vendedor, um dos melhores vendedores da loja. Cansa bastante, fiquei em pé, era no sol, um negócio meio pesado. Mas eu adorava a dinâmica e uma coisa que eu mais curtia é que eu estava sonhando em ter um carro. E aqueles carrinhos usados eram os que tinham a minha cara de preço. Então, para cada... Depois essa foi minha abstração de por que eu era um bom vendedor. Porque eu estava tão conectado com a vontade de ter um carro que era muito parecido com quem chegava também para olhar aquele carro. Então a empatia era imediata. E eu falava de cada carrinho daquele como sendo uma Ferrari, entendeu? Você ainda sei explicar os pontos de deformação programáveis da carroceria do Uno Mille para absorver o impacto e se proteger, cara. Do Uno Mille. Eu era apaixonado, louco para ter um carro desse. E aí, pô, carro usado, né? E a minha história é engraçada porque ela começa meio tensa, mas depois ela fica boa. Carro, quando a gente vende o carro usado lá, às vezes dá problema. Carro usado dá problema. Aliás, a vida dá problema, então a gente lida com os problemas. Ele voltava, a gente conserta, às vezes o cliente troca o carro. E tinha os carros que sempre voltavam, né? Tinha um carro lá, que eu não vou falar a marca, que ele voltou 3 vezes, né? E estava lá, coloca na frente do showroom, né? Falei, pô, não quero vender esse carro, porque primeiro eu não quero que fique voltando, que toda vez que volta eu tenho que atender, eu perco tempo, não consigo atender outros clientes e tal. Mas estava lá. Um belo dia chegou um casal, jovem, um pouco mais velho do que eu na época, tinham recém-casados, tinham juntado uma graninha e estavam sonhando em comprar o primeiro carro. Falei, pô, sou eu também, né? Mas gente fina, os caras me trataram com muito respeito e tal. E aí eles entraram, eu era o cara da vez, fui atender. Saquei que deram uma olhada especial para esse carro, porque ele chamava atenção, tinha uma cor diferente e tal, era bonitão. Aí me apresentei e tal, o que é que vocês estão procurando? Aí comecei a dar a volta por trás do showroom, tinha muito carro. Tentando ver se convencia eles a ir num outro, né? E aí foi, 3 horas de conversa, mostrei quase todos os carros, mas aquele lá, eu falei, não, vamos olhar, não ia dizer nada do carro, né? Não posso. Resumo da ópera. Eles firmaram com o carro. Na verdade, a gente acaba não vendendo, as pessoas que compram, né? Quero comprar esse. Eu falei, não, tudo bem, então vamos lá tentar fazer. Consegui fazer um bom negócio, ter um desconto e tal. E vendi o carro, né? Mas eu vendi um pouquinho, eu confesso que eu fiquei com aquela dorzinha no coração. Pô, o carro não é tão legal, os carros são tão legais, o carro não é, mas beleza, eles gostaram do carro. Aí não deu outra. Uma semana depois, volta o casal com um carrinho.
deu um problema. Aí eu prontamente fui lá, atendi, levei os caras, estava me sentindo culpado, essa era a verdade, eu estava me sentindo mal. Aí levou para a oficina, um dia parado lá, depois entrega, vai embora. Poucos dias depois volta com outro problema. Enfim, eles voltaram lá algumas vezes, não foi uma, nem duas, nem três, não, algumas. Até que um belo dia, deve ter trocado tudo no carro, o carro ficou bom. E eles seguiram a vida dele, eu continuei lá. E não lembrei muito mais desse caso. Aí eu saí dessa loja, fui trabalhar no Bom Preço, com a rede de supermercado, já estava em outra fase da vida, uns 5 anos depois. Eu estou num restaurante à noite e encosta um cara, um casal, do meu lado e fala, você lembra de mim? E sabe aquela pessoa que você lembra da fisionomia, mas você não está conseguindo associar o nome? E vendedor, então, que fala com milhares de pessoas. Eu lembro, mas eu estava tentando... Então, ele comprou um carro de você. Na hora que ele falou comprou um carro de você, eu lembrei do casal, né? Aí eu já me preparei, eu disse, ele vai vir uma pedrada, assim, né? Aí ele falou, olha, nunca mais a gente se viu. Não tinha rede social, né? WhatsApp, nada. Faz muito tempo, mas que bom que a gente te encontrou, porque eu queria te agradecer. A gente fala até hoje que se não tivesse comprado esse carro com você, a gente teria se dado muito mal. Porque, deu trocentos problemas e você toda vez ajudou a resolver. E o carro ficou com a gente depois do último problema, muitos anos. Inclusive, eu queria saber até onde que você está, porque se você estiver trabalhando com isso, eu queria ir lá visitar, comprar outro, etc. E aí eu não sei se foi por conta da minha expectativa de tomar uma porrada e vir um elogio, um reconhecimento tão legal como esse, que eu fiquei muito emocionado no momento. E depois eu comecei a pensar muito sobre isso, né? Não é sobre uma experiência ruim, ou boa, ou ter um problema, porque produto dá defeito, a entrega atrasa, tem tudo que pode acontecer, né? Mas a experiência, o que fica, é como você reage àquele problema. Não tem problema ter problema, desde que você apoie, né? E depois de um tempo, agora então, meio que comprovei isso matematicamente, o NPS, a métrica para a satisfação do cliente. Você olha por dentro, você vê que toda vez que você é muito elogiado, estão falando do atendimento. Toda vez que você não é elogiado, estão falando do atendimento também, né? Então, o papel do vendedor, para mim, dessa pessoa que interage com o cliente, é um papel super importante e eu falo para o time, né? Imagina um cliente que entrou na loja que está com problema, pensa como se ele fosse alguém da família, alguém muito querido seu. Qual era a atenção que você daria se fosse a sua mãe? Você ia ligar para todo mundo, você ia se colocar na frente dele, ia entrar no escritório, você ia lutar por ele. Faz isso, porque não é sobre o problema, é como ele se sente. E aí, uma vez que você faz isso, ele volta para sempre, né? Então, essa é a minha história, assim, que me marcou lá no começo da carreira, mas que eu carrego até hoje. Assim, é uma experiência interessante. É legal isso, de ter problema não é um problema, né? Porque, na verdade, quando a gente trabalha com venda ou com serviço, você está em produto, os erros vão acontecer. E eu acho que o que vai marcar para o cliente é como você corrigiu isso, né? Quando você vai num restaurante e vem tudo perfeito de primeira, claro que você vai ficar feliz. Pô, veio tudo perfeito. Mas quando houve uma falha no teu prato e ela foi prontamente corrigida, talvez você saia ali do restaurante elogiando muito mais do que se não tivesse acontecido nada, né? É como você reagiu ao problema, né? É exato. Eu acredito muito nisso. Eu acho que é óbvio que a gente tem que trabalhar para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, com o mínimo de problema. Mas se acontecer, cara, reconhece. E os problemas, vai lá e arruma. E os problemas são oportunidades, né? Eu gosto muito de uma história. A Disney, ela mapeia todos os problemas que podem acontecer para você sair menos encantado de lá. E eu sei que é chavão falar da Disney, mas eles fazem coisas geniais e simples. E tem uma que eu gosto muito, que é aquela história de que as pessoas curtem o dia inteiro de parque. Não sei se você conhece isso. Sofre. Ao final sofre porque não sabe onde deixaram o carro. Você conhece essa história? E não sabendo onde deixaram o carro, começa a se perder. A Disney falou, pô, então vamos resolver isso. Quem chegar das 9 às 9h30 estaciona aqui, das 9h30 às 10 ali, das 10 às 10h30 ali. E se alguém se perder, a gente pergunta que horas a pessoa chegou, que isso ela costuma saber. E aí a gente sabe mais ou menos onde está o carro dela. E aí a gente vê como a inteligência bem usada, a criatividade pode resolver problemas simples, né? Eu acredito profundamente que os problemas, de certa forma, são oportunidades de ponta cabeça. Você pega, sei lá, dá para citar N revoluções que ocorreram na humanidade que nasceram da solução de problemas, né?
Então, eu acho que é a lente que você usa, de novo. Se você olha para o negócio como a lente certa, você está procurando a solução para aquilo. Se você descobrir a solução, você tem um negócio diferente na mão, né? Acho Você está num mercado que a experiência de compra é super importante porque é de brinquedos, né? Mas você acha que isso serve para qualquer tipo de negócio, para qualquer mercado? A experiência de compra é fundamental ou tem alguns mercados que é simplesmente chegar, pegar a caneca, pagar e ir embora e está tudo resolvido? a experiência, para mim, onde é que está o pulo do gato? Segue o cliente. Assim, a experiência num aeroporto, para quem está esperando para entrar no avião e que não é mais dono do seu tempo, ela está muito relacionada à velocidade. Então, uma fila aqui dói muito mais do que em outra circunstância. Num parque da Disney, você passa 3 horas lá na fila e está tudo certo, né? Então, é conseguir olhar com a lente do cliente e tentar criar uma experiência que faça sentido para aquele momento, resolvendo os problemas que ele tem naquele momento, porque esperar na fila é um problema. Se você consegue criar um processo, uma operação muito mais rápida, então melhor. Se for mais rápido do que o cara que está do seu lado, melhor ainda, né? Então, o olhar é sempre onde está a dor e como que eu consigo amenizar, resolver, e se eu puder resolver e ainda encantar, melhor ainda, ele vai voltar para você. E como vocês fazem no grupo ReHap para resolver todos esses problemas ou identificar todos esses problemas? É a galera de loja que diz o que está acontecendo? Vocês fazem pesquisa? Vocês fazem cliente oculto? Como vocês mapeiam passo a passo? O primeiro passo é uma questão cultural, assim, entender que é tudo a partir do cliente. Essa é a grande jornada. É para ele que a gente trabalha, ele é o cara mais legal da turma, afinal de contas eu tiro o dinheiro da companhia todo mês e todos os outros colaboradores também, e ele coloca. Né? Então é para ele que a gente tem que montar tudo. Né? A gente faz pesquisa, escutar o campo é muito importante. No ano passado eu fiz uma rodada em loja, eu estava com pouco tempo e eu queria conhecer todos os gerentes, porque você conhecendo o gerente, você conhece um pouco da praça, conhece um pouco da loja. E eu fiz 10 viagens onde a gente juntava todos os gerentes do Brasil numa sala para conversar, passava o dia inteiro. Você não tem noção o quão rico foi esse negócio. Eu fui anotando o tempo de casa que a galera tinha. Né? E deu quase 4.000 anos somado só o tempo de experiência. Quem sozinho consegue somar 4.000 anos de experiência? Não tem, mas você pode escutar e aprender com o colega do lado. Né? E por que a loja? Né? Não é porque o time de lá é mais especial. Eles sabem mais porque eles estão com o ouvido do lado do cliente, eles escutam. Né? Então, se você não tem dinheiro para fazer pesquisa, se você não tem dinheiro para fazer nada muito sofisticado, conversa com o cliente, cara. As lojas do grupo estão em todo o Brasil, Thiago? Todo o Brasil. E é muito diferente comprar brinquedo em São Paulo, em Curitiba, em Salvador, no Acre? É diferente ou o processo é muito parecido? As buscas são parecidas? Curiosamente, eu estou aprendendo ainda aqui, quem sou eu para falar sobre esse mercado, mas no mundo se parece muito, sabia? É mesmo? Não sei se a criança é muito parecida, né? Na essência. Depois é que a gente vai moldando, cada cultura vai fazendo, mas é muito parecido. Acho que tem similaridade, mas o Brasil é continental. Cada estado aqui, alguns são países, né, com culturas diferentes, jeito de fazer diferente, etc. A gente está trabalhando para ter uma conexão mais local, mas ao mesmo tempo que a gente mantém esse propósito e essa essência meio nacional, assim, como... Você brinca ainda hoje, Thiago? Eu brinco. Qual é o teu jogo preferido? Você tem ainda, não? Eu gosto de blocos, eu monto. Antes de entrar da ReHap, eu fiz alguns... Já ouviu falar em plastimodelismo, não? É aquele que você monta um avião, o trem, coisa assim, com cola e tudo mais? É tipo blocos, só que PHD, né? Porque você desmonta pecinha por pecinha, você lixa, você pinta individualmente, você cola. Então, eu já fiz um Titanic desse tamanho durante a pandemia, já fiz um Fusquinha lindo durante o carnaval, todo excitado, tirando foto, postando os amigos. Como assim? Você está feliz com isso? Eu estou, cara. Eu adorava fazer isso. Então, eu gosto de... Trabalhos manuais, em geral, são coisas que eu curto fazer. Por alguma razão, parece que libera a mente e você consegue ficar. Eu recebi agora de presente do time um carro de blocos desse tamanho aqui, com 5.000 peças, passei 12 horas fazendo durante 3 dias e foi uma delícia. E vem cá, você acha que investir no encantamento do cliente, ele aumenta muito as vendas, assim, porque tem um custo nisso? Ele sempre se paga, ou tem ações que vocês criam, que você vê no mercado, que a ideia não é se pagar mesmo? Não é se pagar hoje, mas é a construção de marca, é viver experiência? O que eu entendo como caminho estratégico, né?
já falei aqui que o valor que a gente tem que gerar é para o cliente, né? É para ele que a gente tem que fazer. Mas, para eu estar aqui daqui a 50 anos, eu tenho que gerar valor e resultado para a companhia. A verdade é que existem coisas que têm esses dois fatores combinados. Então, num critério de priorização, o que a gente deveria fazer, melhorar, começar a fazer se não estiver fazendo é coisa que o cliente dá muito valor e que gera valor para a companhia. Para baixo disso, coisas que o cliente não dá valor, para de fazer. Coisa que o cliente dá valor, mas não gera resultado para a companhia, talvez em algum momento você deva fazer como um complemento, mas começa por aqueles que geram, né? Vou dar um exemplo super simples. Quando você olha para a modalidade de omnichannel, né, que você pode comprar em casa, a modalidade mais rentável, em geral, para varejo, é aquela onde você está em casa, compra na internet e retira na loja. Muitas vezes o produto já está lá, já veio num caminhão, é muito mais barato esse frete do que o outro. Enfim, tem uma margem muito melhor. E também é uma das modalidades que tem a melhor avaliação dos clientes. Então, essa aqui tem que ser muito boa. Se você puder expandir, expanda. Porque vai ter mais clientes felizes e mais resultado para a companhia. E imagino que muita cliente que compra em casa para retirar na loja ainda compra um brinquedinho a mais, eu não compro. Por isso que ela é uma das mais rentáveis também. Ah, é por isso? Em geral, também? você tem 20%, 25% de compra adicional. É mesmo, cara? É. Porque tem aquele pensamento, que eu não sei se é muito burro da minha parte, é que quando eu compro pela internet e vou comprar na loja, eu entendo que eu não tô gastando nada na hora que eu tô na loja. Então eu falo assim, ó, já que já tá de graça mesmo esse daqui, eu vou pegar outro. Você funciona assim a tua cabeça? Porque a minha cabeça é meio louca. Se eu paguei em casa, quando eu cheguei na loja pra pegar, aquilo tá de graça pra mim. Então eu já falo, então posso pegar mais um aqui e vou levar pra casa. É. Não sei. Acho que não é uma questão. Veja, a compra é um negócio muitas vezes emocional e que a gente racionaliza depois para justificar, entendeu? Tá? Eu tenho um amigo que gosta de reformar Fusquinha e que gasta uma fortuna no Fusquinha que a mulher dele faça, não entende. Mas para ele vale, né? Vale. Então não é preço, né? Que valor você dá para aquilo, né? Então, acho que cada pessoa é de um jeito, né? Diz uma coisa, cara. Você diz que não é preço, é valor. Existe, e você acha que todas as compras, quando as pessoas compram, é muito mais emoção do que razão? Eu acho que... Ou é do teu segmento, que é brinquedo? Eu acho... Não. Eu acho que tem o por trás dos produtos que são muito importantes. Essas são as histórias, né? Que justifica você comprar uma camisa branca de botão, manga comprida, de R$500 e que tem uma parecida que custa R$69. Às vezes é um bichinho que tem estampado aqui, entendeu? Então, é um valor diferente. As pessoas percebem valor e esse é o ponto. É fácil ser percebido como valor? Não. Tem um trabalho para construir aquela marca, né? Há quem diga que existem celulares muito melhores do que o da Apple. Ainda assim, eles são os mais caros, disparados. Porque as pessoas veem valor, né? Sim. E tudo bem, né? Acho que a gente tem que conseguir encontrar esse lugar no coração das pessoas para merecer essa atenção, né? Naturalmente, tem que ter produtos competitivos, baratos e etc. E a gente está se esforçando para cada vez mais conseguir ter um sortimento que traga essa gama maior de preços e opções. Mas, enfim, por trás é sempre como que eu me torno especial. Tiago, diz uma coisa. Eu te pedi uma lição de casa, que é você selecionar um livro, um filme, uma série para indicar para nossa audiência. Tá. Você trouxe, né? Eu então trouxe. Eu queria chamar a vinheta do quadro do Vai na Minha. Conta aí, meu, o que você trouxe e por quê? Tem tempo. Eu queria aproveitar aqui e fazer um jabá para um cara que eu acho que merece. Assim, eu gosto muito de história, né? Eu trouxe um livro, eu vou falar daqui a pouco, não ponho ainda. Eu gosto muito de história em geral, para ler muito mais história real do que romances e etc. Essas coisas eu deixo mais para série, filme, mas eu gosto de ler. E história da humanidade, história das guerras, tem vários livros legais, história do Brasil, Laurentino fez vários bons aí também. Mas tem um capítulo que é histórias de pessoas que, no mundo empresarial, construíram coisas especiais, né? Esse eu gosto particularmente, porque você aprende olhando para o passado, né? E vendo esses exemplos. E tem uma parte da história que aconteceu ali por volta de 1860, logo pós-65, pós-guerra civil americana. Os anos seguintes, os 50 anos seguintes, foram os anos que, de certa forma, criaram
os alicerces do capitalismo moderno. Tá? Ali era um boom de coisas acontecendo, meio terra sem lei, e as coisas foram construídas lá. Inclusive, muitas regras que a gente tem hoje de mercado nasceram daquele capitalismo selvagem ali. E tem uns caras que naquela época são muito fora da caixa, né? Eu gosto muito um cara chama Cornelius Vanderbilt. Esse cara já era um pouco mais velho, antes da guerra ele já tinha maior frota, começou do nada, todos eles começaram do nada. Ele já tinha a maior frota de barcos a vapor, era um dos caras que dominava o transporte de cargas e pessoas nos Estados Unidos. E ali no pós-guerra, ele começou a sacar que as ferrovias iam dominar aquele negócio de alguma maneira, estavam surgindo as primeiras ferrovias transcontinentais, etc. E esse cara, sem apego nenhum, já era um dos caras mais ricos, ele vendeu tudo que ele tinha construído, toda a frota de navios. O cara era o ícone dessa indústria. E começou a investir em estrada de ferro. E se tornou um dos caras da indústria. Ele chegou a ter 40% da estrada de ferro dos Estados Unidos. Tem um cara que eu procurei já o nome, uma frase, que eu já procurei o nome do autor, se alguém souber depois me fala, não consegui achar, que fala que as pessoas não querem comprar furadeira, elas querem um furo na parede. Se a gente conseguir entender a profundidade dessa frase, a gente vai sacar que não é sobre ter navio ou ter estrada de ferro, é sobre transportar pessoas e produtos e outras coisas mais, né? Esse cara tem uma conexão com o Rockefeller, que reinventou, na verdade ele criou a indústria de óleo, ele tinha uma pequena refinaria, ele chamou o cara para fazer transporte, e o Rockefeller, isso 160 anos atrás, sei lá, 140. O Rockefeller foi o cara que teve uma sacada de, a querosene, do jeito que é produzido, sem padrão, muito volátil, o pessoal não quer, tem resistência, porque pega fogo na casa. E ele, muito antes da discussão aqui sobre modelo Toyota, melhoria contínua, etc., padronização, ele já estava fazendo isso lá atrás. E ele criou um querosenezinho padrão, chama Standard Oil. Esse cara revolucionou, ele criou uma indústria de petróleo. Né? E aí tem vários outros que dá para falar. O Carnegie, que foi o rei do aço lá, o cara que possibilitou aquelas construções com concreto armado, aqueles prédios altos. O próprio Ford para a indústria, para a produção fabril, o cara que democratizou o automóvel. Tem um monte. Isso aconteceu de 1860, 50 anos para frente. Ele foi um boom gigantesco. Eu poderia recomendar a biografia de qualquer um desses caras, e tem mais um monte aqui que eu não citei. Mas eu queria recomendar um livro que fala de um cara que é muito mais fera do que esses aí, na minha opinião. É um cara que foi um dos pioneiros das ferrovias, construiu as primeiras ferrovias lá no passado, assim como o Vanderbilt. Foi um cara que, eu não falei do JP Morgan, que eletrificou Nova York, investiu em vários segmentos. Esse cara fundou banco, esse cara que eu vou falar. Esse cara tinha um estaleiro, construía navios a vapor. Esse cara teve uma companhia, assim como o Vanderbilt também. Ele chegou a ter uma das maiores companhias de navegação existentes. Esse cara foi um gênio das telecomunicações. Esse cara foi um dos primeiros a criar os cabos subterrâneos para telégrafo e tal. E esse cara, quando essa turma estava começando ali no pós-guerra, em 1860, ele estava no auge. Esse cara, em 1860, sem telégrafo massificado, ele gerenciava por carta 17 empresas, entre vários setores que eu falei. Então, ele estava em todos esses setores que esses caras fera dos Estados Unidos estavam, ele estava também. Esse cara tinha empresas em 6 países. Ele tinha empresas nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no Uruguai e no Brasil também. Esse cara, em 1867, teve a fortuna avaliada em 20% maior do que o orçamento do país naquele ano. Esse cara é um brasileiro, chama Irineu Evangelista de Souza. Eu acho uma injustiça a gente não chamar ele pelo nome, a gente chama de Barão de Mauá. Nada contra Mauá, não é sobre isso, mas ele tem um nome. Né? Você vai nos Estados Unidos, todo mundo sabe quem é o Rockefeller, todo mundo sabe quem é o Carnegie, está lá o Carnegie Hall, o Rockefeller Center, o escambau. Aqui não tem Irineu Center, sacou? E esse cara foi o maior empreendedor que esse país já viu. Né? Só para ordem de grandeza, a fortuna ser 20% maior do que o orçamento,
O Brasil gastou no ano passado, se esse cara vivesse hoje, a gente pudesse fazer essa comparação, né? Mais ou menos 2 trilhões de reais. Se ele tinha 20% a mais, ele tinha 2 trilhões e 400 bilhões de reais. Eu não sei, não estou atualizado com as listas da Forbes, mas imagino que os caras mais ricos do mundo devem ter por volta de 200 bilhões de dólares, que dá 1 trilhão de reais, por aí. Ou seja, esse cara seria não só o mais rico do mundo, mas esse cara seria, possivelmente, teria mais do que o dobro do segundo colocado, né? Esse cara nasceu no Brasil, se criou aqui, saiu do nada, construiu tudo isso. Estados Unidos estava num boom democrático, liberal, aqui era império. Era império. Esse cara construiu o primeiro cabo submarino conectando a América do Sul à Europa. Imagina isso. Em 1873. Ele nem se beneficiou tanto desse negócio, porque em 1960 ele dominava, gerenciava 17 negócios espalhados pelo mundo por carta. Então, esse cara já pode colocar, as pessoas conhecem por Barão de Mauá. Esse livro é muito bom, do Jorge Caldeira, chama O Empresário do Império, e eu costumo falar que eu acho que ele é um injustiçado, porque a gente fala muito pouco dele. Se esse cara tivesse nascido 20 anos depois e nos Estados Unidos, ele seria hoje possivelmente um dos maiores ícones do empreendedorismo global, não tem a menor dúvida do mundo, e é um brasileiro. É nosso, está aqui, para a gente se orgulhar, né? Então, recomendo para quem não conhece, leia, para quem conhece, leia também, procure se informar, porque a gente tem muito do que se orgulhar aqui da nossa terrinha, cara. Tem muita coisa boa. Thiago, ótima dica. E uma delícia falar contigo. Eu acho que você sabe, você não deve ouvir isso pela primeira vez. Você fala com um brilho no olho, uma paixão de tudo que você falou aqui, que é empolgante, é gostoso te ouvir. Porque obrigado. A gente vê que tem verdade, tem um tesão na fala, cara. A gente precisa fazer o que gosta e estar num lugar que permita que a gente seja o que a gente é de melhor. Eu me sinto assim com você, eu me sinto assim no lugar onde eu estou trabalhando hoje, me sinto assim no Brasil. Eu acho que a gente tem que procurar sempre estar nesse lugar que empolga, né? A vida, dizem que podem ter várias, né? Até a gente ter certeza, curte essa. Faz dessa aqui valer a pena, né? Então eu tenho isso como filosofia, eu acho. Thiago, obrigado demais por ter vindo. Eu que agradeço, estou à disposição, precisando, só chamar. Obrigado, meu irmão, valeu mesmo. E a você, muito obrigado e até a próxima edição do Vender, Vender, Vender.